Dentro de instantes você irá assistir uma aula de revisão de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho para a primeira fase do Exame 41 da OAB com o professor Dilian Soares. Aproveite e se inscreva no canal. Compartilhe com seus colegas nossas aulas. Obrigado. Boa noite, futuro advogado e advogada desse país. Sejam bem-vindos ao nosso. Hoje não é curso, hoje é uma revisão, tá? O curso começa, curso para a segunda fase, né? Você vai fazer comigo, começa dia 29 de julho. Esse não é o curso. Esse é um pedido de muitos alunos, tá? Pessoal, você não faz uma revisão, a gente vai fazer a primeira fase ainda, tá? Então, esse é uma aula de revisão, tá certo? A gente vai colocar questões inéditas, a gente vai fazer comentários, a gente vai. Todas as minhas aulas são práticas, tá? Então você aprende o que você não queira, tá certo? Tá? Não posso esquecer, você que está no Instagram, que está vendo esse vídeo no Instagram, você não vai conseguir assistir a aula na íntegra, né? Aqui vai ser talvez mais de uma hora de aula, todo santo dia. Então, você lá no Instagram, lá em cima tem o link do YouTube. Então, você vai para o YouTube e lá você vai assistir a aula completa, tá certo? Aula de revisão, tá certo? O curso, sabe, só começa dia 29 de julho, né, gente? Você já conhece meu livro, não é? Esse é o livro de súmulas que vocês vão levar para a prova da segunda fase, né? Só reproduzindo a vocês, vai ficar aqui para vocês verem, tá certo? Vocês compram no meu site, tá? Você acessa www.cursodireitodotrabalho.com.br. Lá tem esse livro, também tem um curso, tá? E o meu curso, vou te dar uma apostila de graça. Não vai pagar para apostila, tá certo? São mais de 400 páginas, todas atualizadas, feito por 3 advogados, são os quem está me assessorando, tá certo? Para que fique bacana e que você consiga a sua aprovação na tão sonhada na prova da ordem, né? E ter a sua carteirinha, que isso aí todos sonham, não é? E você ser um futuro advogado, como eu já sou, tá certo? Bom, já sabe, né? Acesse o YouTube, depois do assistir a aula, dá uma joinha, se inscreve, tá? Quando tiver conteúdos novos, vocês vão ser avisados, tá? E vão fazer vocês passarem na prova da ordem. Vamos começar? Chega de enrolação, não é? Bom, gente, olha, vamos começar do seguinte, olha, você que é advogado, tá? Seja bem-vindo ao nosso curso. Você que é aluno, então vai começar aqui do zero, né? Eu tenho esse lema comigo, por quê? Porque eu vou ensinar vocês como se você não conhecesse nada de direito de trabalho, tá? Olha só, você se depara com esse aviso de emprego, ó. A Valor RH está contratando um designer com salário de 1.500 e ele exigiu que tem experiência de 1 ano. Pode? Não pode. Por quê? Porque aí você vai no CLT e olha só aí. O artigo 442A diz o seguinte: para fim de contratação, o empregador, o patrão, né, que quer ele contratar, não exigirá, não poderá exigir, né, do candidato o emprego da comprovação de experiência prévia, aí você risca aí na sua CLT, por mais de 6 meses, na mesma atividade, tá certo? Então, já anota aí na sua CLT, como eu fiz aqui, por 6 meses, tá certo? Gente, professor, eu tenho que saber disso? Tem. Já caiu na prova, em 2018, a segunda fase, tá certo? Veja bem, olha só como foi que caiu. Uma sociedade empresária do ramo de confecção publicou um anúncio em um jornal de grande circulação para o estoquista, experiência comprovada de 1 ano na função. A exigência em relação ao estoquista é válida? Lógico que não, gente. Por quê? O artigo 442 diz: não poderá exigir do candidato mais do que 6 meses de experiência. Tá certo? A resposta é essa. A exigência em relação ao estoquista de 1 ano de experiência é inválida. Tá certo? Porque o artigo 442A da CLT determina que, para fim de contratação, o empregador não exigirá de comprovação de experiência prévia do candidato o emprego por tempo superior a 6 meses. Certo? Fácil, não é? Tá bom? Gente, quando você viu a vaga de emprego a qual você está procurando, no caso do cartaz, você tem que saber quem é o empregador. Então, a CLT é bem clara no artigo 2º, diz o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo o risco da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação do de serviço. Calma, não terminou. Por quê? Porque, pessoal, só é empregador a empresa
que exige atividade econômica, que tem rendimentos? Não. Olha, o artigo primeiro, o parágrafo primeiro, aliás, equipar o seu empregador, tá? Os profissionais liberais, tá? As associações, instituições sem fins lucrativas. Aí você coloca aí, ó, igreja, associações e sindicatos. A pessoa quer dizer que a igreja, contratando um funcionário que tem vínculo empregatício? Tem. Ele é empregador. Ele é equipado a ser um empregador. Tá certo? O sindicato, sim. Não é porque você seja sindicalizado, a copeiro do sindicato, o vigilante do sindicato. Se você tem a característica de a qual o artigo 3º, vou já falar dele. Empregador é qualquer pessoa jurídica. Aí vem, não. Vejamos bem. Cuidado. Existe uma atividade, muitas vezes econômica, a qual a gente chama de sociedade cooperativa, que não é empregador. Aqui você vai encontrar no artigo 442. Marca o artigo 442. Tá certo? Essa é a minha aula. Isso é praticidade. Você vai fazendo aí. Marca no TI. Procura o artigo 442. Tá certo? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Estudar direito do trabalho, gente, vocês têm que entender que não se aprende começando o artigo 1º, artigo 2º, não é assim. Vocês se preocupam em aprender pelos casos concretos, tá certo? E eu estou falando aqui casos concretos para vocês, como é que funciona isso. Observe que eu já falei do artigo 2º, é assim que se aprende direito do trabalho. Vamos nós. Gente, marcou 442 dizendo o seguinte, ó, a sociedade cooperativa não existe vínculo empregatício entre eles e seus associados, tá? Nem entre os seus, nem entre eles e os seus tomadores de serviço daqueles, tá certo? Anota aí. Gente, olha, um dos assuntos mais cobrados na prova da ordem é você entender o que é o grupo econômico, tá certo? A gente vai ler aqui um pouco do artigo, tá? E a gente depois vai fazer algumas questões para vocês verem como a FGV cobra do aluno, tá? Sobre o grupo econômico. Olha, gente, é o seguinte. No artigo 2º, aqui tem um parágrafo 2º, lá do artigo 2º, a gente está vendo, certo? Essa marcação é certa aí. Artigo 2º, parágrafo 2º, é o seguinte. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiver sob a direção, controle e administração de outra, aí vem outra coisa. Aqui é uma parte. A segunda vem. Ou ainda, mesmo guardando cada uma de sua autonomia, entrega ao grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Gente, olha, vocês têm que entender o seguinte: sabe as lojas americanas? As lojas americanas ela é uma empresa só, mas ela tem diversas lojas em todo o Brasil. Então, o nome que se dá a tudo isso é um grupo econômico. Então, se você trabalha em Fortaleza, tá? E você realmente, por acaso, a loja de Fortaleza fechou, então você pode cobrar Americanas de São Paulo. Por quê? Porque faz parte do grupo econômico. Embora, gente, a distinção da personalidade jurídica seja diferente. Eles têm CNPJ diferentes, tá certo? A gente que é contador, a gente vai fazer um CNPJ, se vocês já viram, quando termina aquele final 001, quando existe filiais, ele vai alterando. Aí para 02, 03, aquilo ali são as filiais. Então, eles são um grupo econômico, tá certo? No final do parágrafo, o que é que ele fala? Ele fala o seguinte, volta lá, Pedro, cadê? Volta lá. Ele fala o seguinte, ó, sempre que uma das empresas tendo embora cada uma delas personalidade jurídica de próprias, estiver sob a direção do controle de administração de outra, é a mesma coisa, né? Quer dizer, o CNPJ é quase o mesmo, muda só o número. Então, eles fazem o lucro econômico. Ou ainda, mesmo quando cada tendo sua autonomia, vejamos bem, se você vai em uma loja e você encontra lá embaixo um lava-jato para lavar seu carro, mas faz parte da empresa, você sabe que aquele lava-jato que está lavando seu carro é do grupo econômico, quer dizer, ele é da empresa que você vai fazer as suas compras, tá? Você vai no mercantil X, lá, deixar meu carro. Se você sabe que o lava-jato é do mesmo grupo econômico, é do mesmo dono, como se diz, então o lava-jato não tem a mesma atividade. É isso que ele quer dizer. Ele tem uma autonomia diferente, tá certo? Então, ele entrega o grupo econômico, sim, e serão responsáveis solidariamente
pelas obrigações decorrentes da relação de emprego, dando exemplo aqui o Atacadão, então conhecido também, as lojas americanas e o Grupo Globo. O Globo, tem a Rede Globo, tem a Editora Globo, tá? E tem diversos outros, tem rádios e tal. Tudo isso é o grupo econômico. Aprenda isso. Vou dar um exemplo aqui, gente. Essa questão caiu em 2011, a segunda fase, tá certo? Também você tem que entender, gente, que eu falo na segunda fase, é porque às vezes muitas questões caem na primeira fase. E comigo vocês aprendem assim. Olha, veja o que aconteceu. Ó. O José da Silva foi contratado pela empresa Bela Vista Limitada. Aqui a questão fala, ó, quem entrega o grupo econômico com a empresa Boa Esperança Limitada. Duas empresas aí, ó. Ele foi empregado, contratado na Bela Vista. E a questão fala que ele entrega o grupo econômico com a empresa Boa Esperança Limitada. Tranquilo, né? A questão fala também, durante a mesma jornada de trabalho, ele vendia os produtos comercializados pela Bela Vista e pela Boa Esperança. É grupo econômico, né? A sua carteira de trabalho somente foi assignada pela empresa Bela Vista. Aí vem a pergunta, como é que a FGV cobra na segunda fase? Mas aprenda isso, porque se você passar, você vai encontrar essa questão lá. E hoje você já está resolvendo. Então você vai aprender para a primeira fase. Olha, a pergunta é, qual a natureza da responsabilidade solidária das empresas que entregam o grupo econômico para efeito da relação de emprego? Ativa e passiva ou passiva? Sabe qual é a resposta? É fácil. Você saberá responder essa resposta se você tiver conhecimento desse livro aqui, ó, do livro de súmula, porque a resposta vai estar aqui. Na primeira fase, você não precisa levar esse livro, tá? Porque você precisa só saber se tem responsabilidade ou não. E se tem passivo ou ativo. Agora, a resposta vai estar aqui para a segunda fase. Eu vou te mostrar como é que eles cobram. Olha, gente. A resposta é solidariedade ativa ou se tratar de emprego único, um único contrato de trabalho. Bacana? Então, você não precisa, se você sabe que é solidariedade ativa, por quê? Porque não é que você precisaria fazer todas as empresas do grupo fazer um contrato para você. Bastava um contrato. E isso acontece. É desse jeito que acontece. Mas todos são responsáveis. De que forma? Passiva. Pelos pagamentos das verbas trabalhistas. Olha só. E passiva. Aqui a questão fala. Porque ambos são garantidores de crédito trabalhista. Lá do parágrafo 2º, do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Acabei de comentar com vocês. Tá certo? Fácil, né? Bacana. Pessoal, o item B. Isso aqui você tem que saber para a primeira fase. Não é agora a segunda fase, é depois. Estou mostrando uma questão da segunda fase para você entender como é que funciona, como é que eles cobram. Mas aprendam. Para fazer a primeira fase, é correto afirmar que José da Silva mantinha vínculos de emprego distintos com as empresas Boa Vista Limitada e Boa Esperança Limitada? Eu acho que não. Tá? O vínculo deles é um só. Tá? Não existe dois vínculos. O vínculo é com o grupo econômico. É o que a questão fala. Tá certo? Gente, aí você responderia: a prestação de serviço a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a existência de mais de um contrato de trabalho. Sumo 129 do CEP do TST. Você sabe isso, só saber responder essa resposta se você pudesse esse livrinho, tá? Ah, professor, mas na minha série de organização também tem, só que aqui você ia encontrar mais rápido. Porque quando você estiver fazendo a prova da segunda fase, você precisa de tempo. E o tempo está passando. Então, você encontrar essa resposta aqui, que essa resposta aqui é uma pergunta da segunda fase. Estou trazendo para você ver como é que funciona. Tá certo? Então, o que é que de assunto do 129? Contrato de trabalho do grupo econômico. A prestação de serviço a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a reconhecimento de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrato. Então, até aqui a resposta, tá? Para que você pudesse responder isso aqui, você tinha que ter consultado o livro de súmulas, tá? Ou então você teve que estar procurando no índice recibo, tá?
e até encontrar. Então, aqui você iria chegar na resposta mais fácil, levando esse livro para a prova, tá certo? Vamos nós? Ah, já caiu na prova também em 2020. Vamos nós. Olha como foi. Paulo trabalhou para a empresa editora Livre Legal Limitada. Sabe-se que a empregadora de Paulo estava sob o controle, olha só, controle e direção. Olha, a questão fala isso. Controle de direção controle e direção da sócia majoritária, a editora Mundial Limitada. Continua. Paulo, sem receber as verbas decisórias, ao final do contrato, sob a alegação de dificuldades financeiras da empregadora, né? Em razão disso, ele pretende ajuizar uma ação trabalhista que procurou você, advogado, e você teve que responder qual tese você defenderia o direito do reclamante. Tá? Essa pergunta não vai ser feita na primeira fase, isso aqui é na segunda fase. Mas eu estou trabalhando para que você entenda como é que funciona a segunda fase, para você responder também a primeira fase. Mas para você aprender como é isso. Tá? Porque é uma pergunta que vai cair na primeira fase. Pode esperar. O grupo econômico sempre cai. Tá? Mas isso não é dificuldade, você tem que aprender isso. O econômico, o que é a empresa, o que é a responsabilidade solidária, ativa, passiva, certo? Vamos continuar. Lá você respondeu assim: a reclamante poderá incluir a sociedade empresária controlador no polo passivo da demanda, porque se trata de grupo econômico. Isso tem você o que é polo passivo. Por quê? Porque são responsáveis pelas verbas trabalhistas, independente onde você trabalhou. O grupo econômico, você foi se botou no Brasil, como lojas americanas, então, se você trabalhou em lojas em cidades distintas, então você pode colocar qualquer CNPJ, eu diria, qualquer empresa do grupo econômico, você pode colocar ela na justiça e eles vão responder conforme você solicitou. Se você solicitou trabalhar em Sobral, Fortaleza ou em São Paulo, o grupo econômico vai responder pelas suas verbas trabalhistas. No caso aí, responsabilidade solidária passiva, tá certo? E falei também da sociedade ativa que não precisaria fazer um contrato para cada um, bastava um contrato e todos são responsáveis pelas verbas trabalhistas. Vamos continuar? Vamos nós? Vamos lá? Pode passar. Vamos tomar uma água. Mais uma questão de prova. Vamos lá. Gente, 2021, hein? Vamos lá. Uma indústria de chocolate contratou vários trabalhadores temporários pelo prazo de 30 dias, por meio de uma empresa de trabalho temporário. Já vamos falar mais sobre o trabalho temporário. Por enquanto, atente a essa questão. Ocorre que a empresa contratada, a empresa tem vínculo, no caso da empresa contratada, a empresa que tem vínculo com o trabalhador. Então, uma empresa, tá? Que presta serviço a outras empresas, tá certo? E contratou e diz assim, ó, você vem aqui, tá? E você não vai trabalhar para mim. A nossa empresa presta serviço a outras empresas. Então, Maria, né? Procurou você como advogado para saber se a indústria de chocolate tomadora do serviço teria alguma responsabilidade de qual? Olha, no trabalho temporário, certo? Muitas vezes, você vai para outra empresa, você vai tirar férias de um trabalhador, você vai trabalhar em período estacional, tá? A empresa contrata porque está vendendo muito, então, por exemplo, nas épocas de ceia de Natal, tá? Da época da Páscoa. Então, as empresas temporárias fornecem funcionários temporariamente. Eles não são contratados. As empresas que você quer, que você vai prestar o serviço, que você vai chegar no ponto, você vai, por exemplo, almoçar lá dentro, que você vai receber essa empresa não lhe paga, quem paga é a empresa que lhe contratou. Então, essa empresa temporária é a empresa que faz só ela presta esse trabalhador por um certo tempo, tá bom? Então, o que aconteceu? A indústria tomadora, a empresa onde você trabalhou, não é que contratou, onde você trabalhou, que é a segunda empresa. A questão está perguntando se a indústria de chocolate contratante tem mais sociedade solidária. Gente, aí você teve que conhecer o artigo 16, tá certo? Da Lei 6.019/74. Gente, é isso aí. Gente, olha, vejamos bem. Ó. Você só responderia essa questão da prova se você conhecesse essa lei. Se você não tivesse visto isso na faculdade,
ou em um cursinho, você não saber responder essa questão. Essa resposta não está sendo a CLT, tá? A lei temporária tem uma lei própria para ela. Como é que devia a resposta? No caso de falência da empresa de trabalho temporária, a empresa tomadora, a empresa onde você prestou serviço, não é que contratou. A empresa tomadora é que você foi contratado para tirar férias, para dar funcionário, para você ajudar na produção. Se ela entrou em falência, ela fechou as portas, então ela é solidariamente responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias no tocante ao tempo em que o trabalhador está sob suas ordens, assim como referência do mesmo período pela remuneração e indenização prevista nessa lei. Então, as verbas, as suas férias vencidas, o seu 13º, a tomadora responde se a empresa que assou sua carteira por trabalho temporário, ela fechar as portas. Tá bom? Questão de prova. Então, dúvida? É isso aí. Depois volta o vídeo, vai ver devagarinho, vai anotando. Tudo isso aqui tu vai anotando, tu vai pegando a tua CLT e vai anotando. Aqui não é CLT, aqui nesse caso, você tem que ter a CLT organizada. Então, se você já está estudando para poder ver, compra logo a CLT, porque quando for domingo à noite, quando domingo à noite você for comprar a CLT organizada para fazer a segunda fase, é pela internet, tá? A não ser que alguma universidade da cidade tenha. Tá? Então você tem que entender que está todo mundo procurando. Então não vai chegar na tua casa no outro dia. Então é muita gente procurando, é todo o Brasil. Então as editoras não têm, às vezes, tantos livros suficientes para vender. Então, enquanto eles produzem, você já está perdendo tempo. Então, compra logo a tua CLT organizada, vai assistir para a segunda fase, tá? Tu já vai marcando ela, tá certo? E a minha aula, todas as minhas aulas, por exemplo, essa não é uma aula de segunda fase. As questões são, às vezes, algumas, para vocês entenderem como é que funciona. E também serve para a primeira fase. Mas esta aula aqui, aliás, aulas como essas, que eu vou sempre estar falando de lei e pedindo para você anotar, se for na CLT organizada, quando você for fazer a prova, você já está sabendo. Tá? Eu já vi essa questão, ó, já está aqui marcadinho, certo? Bom? Então, compra logo a CLT organizada, leva o meu livro de súmulas também, compra o meu curso, compra o meu livro de súmulas, tá certo? Já vai marcando, porque já vai estudando. Quando for domingo à noite, já tem todo domingo, quando for domingo à noite, souber o resultado, tá? Aquele abraço na mãe, no pai, não é? Nos irmãos, no namorado, tá? Ou na namorada, pronto. Aí vamos estar para a segunda fase, já com todo o material prontinho, tá certo? E vem fazer o curso com a gente, né? Gente, eu falei que é um empregador, agora você tem que saber que é um empregado. Isso você já viu demais, né? Lembra do shopping, não é? Aquela siglazinha que o professor te ensinou? Vamos recordar? Gente, olha, o artigo 3º considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência dessa medida de salário. Bom, aqui ele resumiu, mas os nossos professores, você já sabe, a gente, professor, ensina uns bizu, tá? E você te provar como isso funciona. Te provar na prática aqui, tá certo? Pode passar. Olha, gente, aqui, né, vocês estão vendo aqui os trabalhadores, tá certo? Na nossa apostila desse jeitinho, tem foto, tem ilustrações, tá? Para não ficar uma coisa tão chata, tá certo? E aqui vem o shopping, né? Aqui é o seguinte, gente, ó. Aqui vocês vão ver o seguinte, ó. Ó, esse shopping ele tem um significado. Por favor, a produção está vendo aqui? Gente, ó, o S de subordinação, o H de habitualidade, o O de onerosidade, o P de personalidade e o outro P de pessoa física. Isso aqui são dicas, são bizus, isso aqui não está na lei, mas são dicas que nós professores fazemos sempre para que vocês entendam qual é a característica que se dá quando há vínculo empregatício. Tá certo? Vamos lá? Subordinação. O empregado precisa ter uma relação subordinada. Quer dizer, ele recebe ordem. Olha, chega tal hora, só pode sair tal hora. Ele é subordinado. Sente aqui, sente ali, vem para cá, vai para aquele biú, vem para cá. Então, ele é uma pessoa que está recebendo ordem de alguém superior. Então, é uma primeira característica. A segunda, habitualidade. O empregado deve prestar serviço de natureza habitual. Ele vai todo dia. Segunda, terça, quarta, domingo folga. Depois, segunda, volta de novo. Então, existe habitualidade, certo? Com a onerosidade, melhor o salário, né? Então, recebe salário, então é empregado, tá certo? Aí vem a prestação de serviço do empregado, deve estar ligada a uma remuneração, ou seja, trabalhar e receber dinheiro,
Se não receber, deve se tratar de trabalhador voluntário, né? Aí não é o caso. Pessoalidade. Isso que é isso? Vou explicar. O empregado não pode mandar seu irmão, gente. Tem que ser você. Aqui vem isso é uma das características. Se você está indo todos os dias, então você é empregado. Cumpre o horário, recebe salário, é subordinado, então você é empregado. E pessoa física, gente. Por quê? Porque pessoa jurídica não pode ser empregado, tá? O empregado nunca vai ser a pessoa jurídica. Gente, olha, vejamos bem, ó. Você sabe que jogador de futebol, vocês sabem que é altos salários, né? Então, o que é que eles fazem? Eles têm as suas agências, tá certo? Então, muitas vezes agências são pessoas jurídicas. Então, os times de futebol contratam pessoas jurídicas, fazem contrato com pessoas jurídicas, tá certo? Então, o jogador, muitas vezes, não é empregado do clube. Quem vai receber o dinheiro é a pessoa jurídica, a qual a agência, o jogador é regulado. Por quê? Porque o salário é muito alto, então é muito imposto de renda. Então, o que é que eles fazem? No caso de um jogador de futebol, a maioria, eles não têm vínculo direto com o dono do clube, tá certo? Por quê? Porque ele tem agências, então a agência do jogador, que é chamado empresário, é que contrata ele, então ele são pessoas jurídicas com pessoas jurídicas. Só um exemplo para você entender a diferença, a qual, naquele caso específico, de jogador de futebol, na grande maioria, eles não são empregados, certo? Uma empresa firmou o contrato, já caiu na prova. Uma empresa firmou um contrato com o Paulo para trabalhar em sua casa recebendo um salário de 20% do valor de cada plano de saúde que vendesse. Então ele fala o seguinte: ó, João, você, você vai vir aqui, está aqui, um telefone celular, e vai ficar na sua casa trabalhando e você vai ganhar por produção. Óbvio, mas em casa, será que eu vou ser empregado? Será que eu tenho direito a férias, 13º, FGTS? Vamos continuar a questão? Já te respondo. Paulo recebeu o celular da empresa que não exigia usar o uniforme. Paulo deve estar conectado durante o horário comercial de segunda a sexta-feira, sendo exigida a sua assinatura digital pessoal e intransferível para cada trabalho, bem como exclusividade nos atendimentos. Gente, responda, Paulo é empregado? Aqui eu vou conseguir identificar as 5 características, só nessa questão, a qual vocês nunca mais vão esquecer, se Paulo é empregado ou não. A gente vai, nessa questão, tentar identificar as 4 características, aliás, 5 características do empregado. Se ele cumprir, tá? Aliás, se ele tiver essas 5 características, tá? Ele é empregado. Nessa questão, vamos saber se ele é empregado? Vamos nós. Olha, uma empresa firmou um contrato com o Paulo para trabalhar na sua casa recebendo 20% do valor de cada plano de saúde que ele vendesse. Opa, então, salário. Já matamos uma característica, certo? Paulo recebeu o salário da empresa que não exigia uniforme, pelo dever de estar conectado com a área comercial de segunda a sexta-feira. Opa, subordinação. Ele tem que estar conectado, tá certo? Mas uma característica, gente. Olha, sendo exigido sua assinatura digital. Opa, e pessoal. Quer dizer, aqui tem que ser ele, não pode ser o irmão dele. Mas uma característica da pessoa física, tá certo? E também, para cada trabalho, exclusividade no atendimento. Então, gente, ele é pessoa física, tá certo? E também aqui fechou as 5 características do contrato, as 5 características a qual ele é empregado, tá certo? A resposta é o seguinte: Paulo é empregado? Sim, tá certo? Paulo é empregado da empresa, pois estão presentes todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego, como onerosidade, subordinação, habitualidade e pessoalidade nos termos do artigo 3º da CLT. Acabamos de ver mais uma questão do mesmo assunto, tá certo? Vamos para frente? Gente, após a entrevista, você foi contratado. E aí? Aí você tem que levar o quê? A carteira de trabalho. Vamos falar? Gente, o artigo 3º, marca aí. Você trabalha na sua CLT, você vai marcando aí. A carteira de trabalho é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive na natureza rural, ainda que em trabalho temporário. E para o exercício por conta própria da atividade profissional remunerada. Aqui é a carteirinha, né? Hoje é a carteira digital, certo? Vamos nós. Gente, você entregou sua carteira de trabalho, em quantos dias a empresa deve assiná-la? Questão de prova. Você já sabe? Não lembra? Vamos nós. O artigo 29 diz o seguinte: o empregador terá o prazo de quantos dias? Marca aí, ó.
5 dias úteis para assinar a sua carteira de trabalho, certo? Não é ficar lá 1 ou 2 meses, não. Ele tem que assinar e tem que devolver a você, tá certo? Gente, mas ele não assinou a carteira, tá? E aí, gente? Olha, gente, aí você vai lá no artigo 55. O que é que fala o artigo 55? Vai marcando aí. Incorrerá numa multa, tá? Ao valor de um salário mínimo regional a empresa que infringir o artigo 3º, que é se não assinou sua carteira, certo? Fique sabendo, questão de prova é nosso bizu, para você não esquecer, tá certo? Aqui chegou o tão sonhado, né? Contrato de trabalho. Aqui você vai ver que você assinou um contrato e está empregado. Isso é uma carteira bacana e tal. Vamos nós? Gente, uma pergunta que vocês têm que saber, e a resposta que vocês têm que saber dessa pergunta é o seguinte: professor, só tem contrato de trabalho se assinar carteira? Você sabe que não. Muitas pessoas recorrem hoje à reclamação trabalhista porque assinar carteira, não é? Passou 3, 4, 5 anos sem assinar carteira, tá certo? Querendo pagar o direito trabalhista. Então, o que é que diz? 442 diz o seguinte: o contrato individual de trabalho é um acordo entre o trabalhador e o empresário. Ele pode ser tácito ou expresso e que resulta uma relação de emprego. Gente, o que é tácito? Ele chamou você e recalou-se. Então, eu quero saber quem cala consente. Se ele me contratou, quer que eu faça o serviço? Você está preenchendo os requisitos lá do shopping. Cumpre horário, recebe salário, a pessoa, você tem que ir todo dia para a empresa, então você é empregado. Mesmo sem assinar carteira, que é o contrato tácito, você é empregado. Tá? Você tem todos os direitos trabalhistas, tá? A qual também tem o que está com carteira assinada. Tá certo? Gente, o contrato de trabalho, ele pode ser determinado, tá? Ou indeterminado, ou também pode ser intermitente. Vamos ver isso? Calma, vamos nós. Olha, gente, sobre o contrato no prazo determinado. Gente, esse prazo, a empresa precisou da sua atividade por um certo tempo, tá? Então, na carteira vai dizer, ó, prazo determinado. E o prazo? Vamos aprender. Aí você vai lá no artigo 445. Gente, o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, tá? E manda observar o 451. E sabe o que fala o 451? O 451 fala o seguinte: no contrato por prazo determinado, tácito, né? Não assinou nada, ficou só aquela história de amanhã eu assino a carteira e vai passando o tempo, tá? Não está assinado. Expressamente, assinar a carteira. Se ele for prorrogado mais de uma vez, passa a vigorar sem determinação de prazo. Vejamos bem. A empresa contratou você por 4 meses, tá? Uma funcionária para substituir o trabalhador que se afastou para ter bebê. Porém, renovou mais 6 meses. Renovou uma vez, tá? Depois renovou mais 3 meses. Opa, pronto. O contrato passou a ser prazo determinado, certo? Naquele período de 2 anos, tá certo? Não é após os 2 anos. Você só pode assinar até 2 anos com contrato determinado. Mas com 1 ano, ele diz, não, hoje você vai ter que sair. Mas não, me arrependo. Fica na empresa, renova mais por 3 meses. Então, uma vez. Só pode até 3 meses. Na próxima vez, se ele renovar mais 3 meses, passa a ser contrato determinado. Tá? Isso é o que diz esse artigo, tá certo? O 451. Quanto à experiência, tá certo? Você entra na empresa, você passa os 3 meses, tá, em teste. Chama de contrato de experiência. Também é contrato de trabalho, também quando você sair, se você não conseguir passar nesse período, se a empresa demiti-lo, você terá que receber os direitos todos certinho, FGTS, um proporcional de férias, DSC, é um contrato como qualquer outro, tá certo? Gente, aqui fala 90 dias, são 3 meses, já falei, né? O contrato temporário, tá certo? Aquele lá que eu tinha comentado com vocês, agora eu vou aprofundar um pouco, tá certo? Ele é X atender só apenas 2 situações. Só pode ser contrato temporário em 2 situações. Aprenda isso, tá certo? Pessoal, quais são? Necessidade de substituição transitória, de substituição pessoal, regular e permanente. Exemplo, é que eu férias do empregado à tomadora. Lembra que eu comentei lá no início? Pois é. Ele vai tirar as férias, tá certo? Um período estacional. Também, para a época do ano com grande demanda de venda do serviço, época de maior demanda,
tal como previsto na tal, Páscoa, etc. Então, esse é o contrato temporário, tá? A empresa chama você naquela época, que tem mais movimento, mais cliente e tal, depois demite você, paga os seus direitos todinho e você volta para casa e vai procurar um novo emprego, tá certo? Gente, vai pensar, aqui, vocês têm que entender o seguinte, olha só, você tem que entender que a questão da prova exige um pouco do raciocínio de você. Eu acabei de dizer que, lá no início, que a empresa que contratou você para prestar serviço a outra empresa que você vai prestar o serviço é a tomadora. A empresa que acessou a sua carteira é a empresa contratada, que lhe contratou, tá? Atente a isso aqui. Olha, não há vínculo de emprego entre o trabalhador temporário, o tomador ou a empresa de trabalho temporário, que arcará com todos os trabalhistas. Então, quando você for pedir as contas, você não vai para a tomadora. Você vai atrás da empresa a qual ele contratou, tá? Isso é a observação que você tem que saber. Pessoal, mas tem exceção, porque é uma regra. Toda regra tem uma exceção. Só qual é a exceção? Vamos chegar lá. Essa questão já caiu na prova em 2024, bem recente, certo? A empresa Sobral agora terceirizará o serviço de limpeza da Sociedade Empresária Extintor Infalível Limitada. Nela, alocando 10 auxiliares de limpeza para revezar em turma de 12 por 36. No contrato apresentado, que vigora a partir de janeiro de 2024, por 180 dias, é regido pela Lei nº 6.019/74. Existe cláusula, olha só, existe cláusula de reserva que proíbe a contratação de qualquer auxiliar pela empresa tomadora ao fim do prazo em que ela tenha sido colocada à sua disposição. Está correto isso? Quer dizer, a questão está perguntando o seguinte: foi colocada uma cláusula no contrato seguinte, fica proibido a empresa tomadora, a qual você presta serviço, não foi a que assinou a sua carteira, a empresa que você prestou serviço. Lá, a empresa contratante, a empresa contratada, diz o seguinte, você não poderá, após o término do seu vínculo, trabalhar para a tomadora. Isso pode, vamos ver? Qual é a resposta? Você só saberia dessa resposta se você conhecesse a lei. E aqui fala o seguinte: a cláusula de reserva, a resposta, né? A cláusula de reserva é nula de pleno direito, tá certo? Então não pode. Mas você não vai encontrar na CLT, você vai encontrar na lei, tá? Do trabalho temporário, tá certo? Aqui o artigo 11, tá certo? Você vai ver. Um contrato de trabalho celebrado entre a empresa de trabalho temporário e cada um dos assalariados colocar à disposição de uma empresa tomadora ou cliente será obrigatoriamente escrito e dele deverá constar expressamente o direito conferido aos trabalhadores pela essa lei. Aí vem a exceção. Aqui está a resposta à prova. Na primeira fase, hein? Isso aqui caiu. Qual é a resposta? Parágrafo único do artigo 11. Será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva proibindo a contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente ao fim do prazo em que tenha sido colocado à sua disposição pela empresa de trabalho temporário. Bacana? Deixa eu tomar uma água aqui e a gente continuar. Estão entendendo direitinho aí? Essa aula vai você só ver aqui. Aqui tudo é com calma, tá certo? Gente, o prazo de contratação do trabalho temporário, fala o seguinte: o artigo 10, parágrafo 1º, o contrato de trabalho temporário, com relação ao mesmo empregador, não poderá ser o prazo de 180 dias consecutivos ou não. O parágrafo 2º diz o seguinte: depois do prazo de 180 dias, o contrato poderá ser prorrogado por até 90 dias consecutivos ou não, quando comprovada a manutenção das condições de que sejam. Certo? Gente, esse período aqui é um período muito curto. Por quê? Porque você não vai confundir trabalho temporário com contrato por prazo determinado. Esse período aqui é só aquele período a qual você vai, por exemplo, tirar férias de um funcionário só no mês, tá? Então, você de repente saiu daquela empresa, foi para outra empresa, então você só pode ficar na empresa, aqui, só para refrisar,
O contrato temporário em relação ao mesmo empregado não poderá exceder o prazo de 180 dias, tá? Como se dizendo, basicamente, a metade de um ano, 6 meses, tá certo? Depois de prazo de 70 dias, o contrato pode ser prorrogado por até 90 dias, tá certo? Por ser ativo ou não, quando comprovada a manutenção das condições. Então, se for preciso mesmo, né, nessa exceção, pode ser prorrogado, tá certo? Esse pode ser a questão de prova. Então, você já viu aqui comigo, tá certo? E isso aqui não está na CLT. Não se tem que conhecer a lei para responder uma questão de prova, tá certo? Anota aí, vai lá na lei, faz marca lá com marca-texto essas informações importantes sobre esses prazos aqui, para o sinal não se perder. Vamos nós, professor, no período de greve, eu posso contratar um empregado que tem contrato temporário? Vamos ver o que, é que a lei diz. Olha, o artigo 2º da mesma lei, tá? Diz o seguinte, no parágrafo 1º, proíbe expressamente a contratação de trabalhador temporário pela empresa tomadora durante a greve dos seus empregados, tá? Salvo no caso autorizado pela Lei 7.063. Então, essa é a regra. Não pode, tá certo? A exceção é se os casos autorizados nessa lei aqui. Essa lei fala para a gente o seguinte: esses casos de emergências, casos hospitalares, em casos de segurança, para que não haja desordem pública, então, se você está nessa atividade, pode haver exceção, tá certo? O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito, é obrigatório ser por escrito, tá certo? E deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Esse contrato, gente, as empresas que mais usam esse tipo de trabalho são as empresas, um exemplo maior que a gente pode dar, as casas de show. As casas de show, esses boates, só funcionam, por exemplo, sexta e sábado. Então, o segurança da casa, então ele só vai trabalhar sexta e sábado. Então, segunda, terça, quarta ou quinta, ele fica em casa. Então, esse tipo de trabalho, que também ele é igual aos outros contratos, tá? A diferença é que não há essa frequência de todos os dias, mas ele está com qualquer outro, tá certo? Aí fala o seguinte, ó, ele é mais usado para garçons, segurança, restaurantes e manobristas. São os exemplos a qual a gente está trazendo aí. Vocês estão vendo aí, não é? Gente, a pergunta mais fácil é: como fica a convocação do trabalhador com contrato intermitente? Aí você tem que conhecer um pouco do parágrafo primeiro, tá certo? O que é que diz? Diz o seguinte: o empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação do serviço, informando qual será a jornada por pelo menos 3 dias corridos ante a antecedência. Então, vejamos bem, na prática, como é que funciona? Você tem que entender o seguinte, olha, se ele quer trabalhar na sexta-feira, na terça-feira, ele tem que ser comunicado. Estamos exercitando seu serviço hoje para vir trabalhar na sexta-feira. Bom, mandou um recado no WhatsApp, mandou uma carta, bom, ele tomou conhecimento. Só que aí, gente, é o seguinte, ó, recebida a convocação, o empregado terá prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. Para que o empregado diga eu vou, ele tem que dizer eu vou. Se ele ficar calado, ele não vai. Ele recusou. É que diz o artigo. Aliás, é o que diz o parágrafo 2º do artigo, tá certo? Então, fácil, né? Não tem segredo. Isso é direito do trabalho. Tudo é prático, você vivencia, você sabe como funciona, é fácil aprender, não tem dificuldade não, certo? Vamos nós. Gente, vem um detalhe. Mas o empregado ficou convocado na segunda para trabalhar sexta, mas ficou em silêncio. Está desfeito o contrato de trabalho? Está demitido? Não. Por quê? Porque o parágrafo 3º diz o seguinte: a recusa da oferta não se caracteriza a subordinação para fim de contrato de trabalho. Pessoal, ele vai se ele quer? Também não recebe, né? Mais ou menos assim, tá certo? Mais uma perguntinha, professor, para que eu possa ficar bem antenado. Olha, o empregado aceitou a convocação. Bacana. Mas não compareceu ou a empresa convocou e no dia, por falta de cliente, resolveu dispensá-lo. Olha, professor, não entendi. É fácil. O empregado foi, tá? E a empresa disse, não precisa do serviço. Tem cliente hoje, ele vai receber os direitos dele. Vamos ver aqui como é que fala o artigo. Ou então, ele não foi.
O artigo fala bem direitinho. Vejamos bem. Aceita a oferta, então ele diz, eu vou. Qual o comparecimento ao trabalho? A parte que descumprir, sem justo motivo, pagará outra parte, no prazo de 30 dias, uma multa de 50% da remuneração a que se devida, permitindo a compensação em igual prazo. O que é que diz isso? Olha, naquele dia que você não foi, então se você ia trabalhar sexta, sábado, e você ia ganhar, por exemplo, R$ 300, você vai ter que pagar R$ 150 de multa, tá? Tá aqui. Para quem? Para o patrão. E vice-versa. Isso é, se o patrão diz, não precisa do seu trabalho, hoje não tem cliente, então ele vai receber uma multa de 50% dos 300, mesmo se for o caso, né, seria ganhar R$ 300 pelos 2 dias, sexta e sábado, então ele vai ficar, volta para casa e ganha a multa. Então, um dos dois que descumprir a cláusula lá, né, que é o acordo que foi feito, então terá que pagar uma multa. Fácil, né? Bacana. Vamos continuar? Gente, olha, o que passa na cabeça de muitos alunos é essa dúvida que tem de trabalho ilícito e trabalho proibido, certo? Hoje eu vou dar um exemplo bem clássico para você nunca mais esquecer, tá certo? Vamos nós. Gente, não há um maior exemplo do que aquele bicheiro, aquele rapaz que trabalha para o jogo do bicho. Professor, e a pessoa que tem 16 anos? Bom, são exemplos que eu vou te dar aqui. Coloca na cabeça de vocês esses dois exemplos que você vai já entender. Ó, quando o trabalho prestado pelo trabalhador for ilícito, não haverá, quando o trabalho é lícito, né? Não haverá proteção de direito do trabalho, então não se pode falar em contrato de trabalho. O jogo do bicho é uma contravenção penal, tá? Existe, mas em modo ilegal. Então, se você é bicheiro, se você fica com aquele carnezinho, naquela banquinha, você não é empregado. A lei já foi clara aqui. Então, esse aí é o trabalho ilícito. A atividade que ele faz é ilícita. Tá certo? Professor, o exemplo clássico de trabalho ilícito é o jogo do bicho, acabei de falar. Que é uma contravenção penal que possui a seguinte orientação jurisprudencial. Aí tá lá, você vai lá na súmula, tá certo? Aqui no livro de súmula você vai folheando, tá certo? E você vai achar. Aqui diz o seguinte: é nulo. Ah, OJ da SDI 199 diz o seguinte: jogo do bicho, contrato de trabalho, nulidade, objeto ilícito, certo? É uma OJ que está também nesse livro de súmulas. No dia da prova você pode consultar caso caia uma questão desse tipo. Isso na segunda fase, né? Na primeira fase não tem consulta. Olha, é nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividades inerentes à prática do jogo do bicho. Olha aí, ó, ante a licitude do seu objeto. Bacana? Então, um exemplo clássico do trabalho ilícito. Professor, e o trabalho proibido? Mais fácil ainda. Aí vem, porém, se o menor de 16 anos é contratado para trabalhar à noite, numa casa de show, está vendo um dia de trabalho proibido, que desrespeita a Constituição Federal. Então, esse é um exemplo clássico, você não pode esquecer nunca mais, né? Caso aconteça, terá rescisão de trabalho indireto, ele vai receber os direitos dele. A pessoa se ele trabalhou, tá? Então, se houve esse trabalho, ele poderá receber os direitos dele, tá certo? Ele vai ser representado, né? Que não é maior de idade, mas ele vai sim receber todo o seu direito trabalhista, certo? Recebendo todas as devidas verbas salariais, como vocês estão vendo aí. Gente, assim rega o empregado que desenvolve o trabalho proibido, tá? Conta com a proteção da justiça do trabalho. E o empregado, com atividade ilícita, como no exemplo apontado do jogo do bicho, não tem a proteção do direito do trabalho. Então, se você trabalha para um jogo de bicho, tá? Se você é bicheiro, no caso a gente fala bicheiro, porque as pessoas que têm essa atividade, tá? Então, não sei se essa palavra é correta, mas você não adianta ir nesse trabalho porque você não vai ganhar nem um centavo, certo? Por quê? Porque a atividade é ilícita, ok? Gente, a gente também vai ver uma súmula, também nesse livro aqui, que você também vai constar se um dia cair um caso parecido, um caso exemplo para o policial militar. O policial militar, gente, se ele na sua de folga,
ele presta serviço de segurança a uma pessoa física, uma pessoa jurídica, se ele preencher aqueles 5 requisitos, tá? Subordinação, tá certo? Que ele vai ser assalariado, tá? E a pessoa física, ele que está em todo dia, tá certo? Recebe salário. Então, se ele cumprir as 5 características, que é aquele shopping, lembra, né? Está escrito ali. Então, ele é empregado. Se ele é empregado, o que é que diz a súmula? Diz o seguinte: o militar que presta serviço a particular, se preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, acabei de comentar, não é? É legítimo reconhecimento da relação de emprego entre policial e a empresa privada. Olha só. Independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto da Polícia Militar. A Polícia Militar não permite. Mas se ele deu uma lé, né? Não, eu vou fazer aqui, ninguém vai saber e tal. Então, esse período que você terá sendo segurança, se você cumprir os requisitos do artigo 3º, né? Que é, acabei de falar para vocês, ele é considerado empregado. Quem diz isso é a súmula. Gente, um dos assuntos mais cobrados na prova da ordem, e você não pode deixar de ficar atento, é sobre a alteração do contrato de trabalho. Tá? E o artigo 468, você só vai entender quando você ler o artigo ler o parágrafo segundo, porque ele é meio assim, dá um pouco assim de dúvida, porque se completa com o segundo. Vou ler o primeiro, depois eu vou o segundo, vou explicar a vocês. O artigo 468, parágrafo primeiro, fala o seguinte: não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado revesta o cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando de exercer a função de confiança. Função de confiança, os maiores exemplos são gerentes, tá? São os encarregadores, as pessoas que são encarregados por setores, por seções, então, eles são de confiança. Então, quando ele volta ao emprego que existe, ao cargo que existia antes, ele era caixa, estoquista. Então, quando ele volta, então, para a lei, não houve nenhuma alteração no contrato de trabalho. Tá certo? Aqui ele chutando para fora, vai lá, volta para o teu cargo que exercia antes. Certo? O parágrafo segundo da lei 4, do artigo 468 diz o seguinte: a alteração de que trata o parágrafo primeiro desse artigo, com sem justo motivo, aqui não tem exceção, é a regra. Diz o seguinte: olha, não é regra, é lei. A alteração do que trata o parágrafo primeiro desse artigo, com seus motivos, não assegura ao empregado, aquele lá do parágrafo primeiro, aquele gerente, o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independente do tempo de exercício da função. Isso é, o gerente, se ele ficou na função de gerente, ele é maquista, ele é um estoquista. Se ele ficou lá 3, 4, 20 anos, se ele voltar a ocupar o cargo na qual ele foi contratado, quando ele sua carteira, ele não tem direito a ficar com aquele salário de gerente, independente do tempo que ele ficou lá, ocupando um cargo de gerência. 3, 4, 20 anos. Certo? É o que diz a lei. Vamos para um exercício? Vamos para uma questão? Caiu na prova, hein? Olha como é que a FGV cobra. Vamos lá. Plínio foi contratado como operador de caixa de uma loja após 3 meses. Plínio foi promovido, passando a exercer a função de gerente, recebendo 5 salários mínimos e uma gratificação equivalente a 50% do salário base recebido na função de caixa. Lembra um caixa, agora você vai ser gerente para ganhar mais 50%. Isso é a questão. Porém, após 18 anos, a empresa retirou de Plínio a função gerencial. Vixe, ruim, né? Pois é. Voltando à função de caixa, deixando assim de receber a gratificação. A pergunta é: foi correta a atitude da empresa? Fundamente sua resposta. Aqui é uma questão a qual você tem que escrever. Mas você vai aprender, não precisa se escrever na primeira fase. O que é revisão na primeira fase? Se for na segunda fase, você responderia assim. Sim. Foi correta a atitude da empresa? Sim. Aí vai explicar, explique. Porque o cargo que o Plínio passou a ocupar é de confiança, razão pela qual se admite a reversão ao cargo anterior ocupado, sendo lista a perda da gratificação da função nos termos do artigo 468, parágrafo 2º da CLT. Essa é a resposta, você ia escrever. Calma, na primeira fase não tem que fazer isso, mas saiba, você aprendeu hoje que o gerente ele volta a ocupar o cargo primeiro, não tem direito à gratificação, é que diz o artigo 468 e seus parágrafos, tá certo? Gente, o 469 fala o seguinte: ao empregador é vedado transferir o empregado sem sua anuência, quer dizer, sem sua autorização, para localidade
diversas que resultaram de contrato, que resulta do contrato, né? Então, você foi contratado para trabalhar no bairro do centro de Sobral, certo? Então, pronto, bacana, a loja fica lá e tal. Então, até aí tudo bem, certo? Só que, não se considerando transferência, a que não acarretar necessariamente a mudança de seu domicílio. O que diz essa lei, gente? O que diz esse artigo? Fala o seguinte, ó, se você está ali no centro, mas você, por acaso, teve que trabalhar no Sem Sapoia, não, não é transferência. É transferência apenas do estabelecimento. Mas se você não teve que mudar de residência, então não houve alteração no contrato. Bacana. Até aí tudo bem, né? Vamos lá, continua. O que é que fala o parágrafo primeiro? Atenção, não estão compreendidos na proibição deste artigo os empregados que exercem cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência quando esta decorrer da real necessidade de serviço. Cuidado, os gerentes, esse sim, muitas vezes precisam da necessidade, são obrigados a ir trabalhar em outra cidade, tá certo? Mas aí tem um problema que ele pode se enfrentar, qual é? A questão disso aqui, já vou falar, dos 25%. Está recordando lá dos professores explicando? Estou recapitulando aqui, não vai esquecer. Já eu falo sobre o valor, quando é preciso pagar, os 25%, quando não é, já eu explico, já vou chegar lá, calma. Estou explicando que, aos gerentes, não há alteração no contrato se ele tiver que mudar de cidade. Só que tem uma condição: o patrão terá que pagar alguma despesa. Nesse caso, a palavra anuência saiu. Ele é quase obrigado a ir, certo? É a exceção que deu aqui ao artigo, tá certo? Como é que cai na prova, professor? Vou explicar a vocês. João e Maria são casados e trabalham na mesma empresa, localizada em Fortaleza. Maria ocupa cargo de confiança por absoluta necessidade. Olha só, tá vendo aí? Marca aí. Será transferida para Porto Alegre. Vixe, distante, pois é. Gerente, né? Lá, devendo fixar residência, em razão de sua distância. Bem, insatisfeito, João, o esposo, procura você, advogado, para reverter a transferência de Maria. O que você responderia, João? Pode ou não pode? É irregular? A resposta é a seguinte: você responder que a transferência é lícita, pois Maria exerce cargo de confiança, e o motivo é de real necessidade dos serviços, tendo o artigo 469, parágrafo 1º da CLT. O gerente não precisa de doença. O gerente ele se muda, tá? Só que já vamos falar em dinheiro. Chega já. Não é também só ir, não. Vamos nós. Gente, eu acabei de falar, só que tem que ter uma palavra: necessidade de serviço. Tá certo? Aqui, gente, é o seguinte: o que é que diz o parágrafo terceiro? Em caso de necessidade de serviço, marque na tua CLT, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa do que está no contrato. Aí vem, porém, isso do gerente, tá? Por quê? Porque o outro funcionário que não é gerente, esse não é esse dele. Tá? Do gerente, não. O gerente tem que ir. Se ele vai, tem que preencher a seguinte condição: se a mudança for provisória, a empresa fica obrigada ao pagamento suplementar nunca inferior a 25% do salário do gerente em que o empregado recebia. Se a mudança for definitiva, ele vai ficar lá, os filhos se mudou para lá, com os filhos, com a esposa, e vai morar lá, aí não. Aí você tem que ter cuidado, que a questão vai falar isso. A questão vai fazer um mexido aí e vai te confundir. Cuidado. Se o gerente ficou lá de vez, os filhos já estão estudando 3, 4 anos, é definitivo. Mas se ele vai para tirar sangue do servidor, de outro funcionário, né? Se ele vai apenas para ficar lá 6 meses, que a demanda está maior, por algum motivo, que não importa, ele está provisoriamente. Neste caso, o gerente vai ganhar 25% a mais do que o salário que ele ganha na empresa a qual ele está trabalhando atualmente. Ok? Já tem questão, nós. Gente, se a mudança for definitiva, a empresa pagará apenas a despesa de transporte, já falei. Agora vamos para a questão: como é que cai na prova, gente? Olha, vamos nós no exemplo aqui. Ó. Marta, que não ocupa cargo de confiança, concorda, opa, anuência,
em ser transferida de forma definitiva para uma nova unidade da empresa, localizada em outro estado da federação. Para tanto, Marta, terá de alterar o seu domicílio. E existe o adicional de 25% do salário, 25% do seu salário. Está correto a exigência adicional? E aí? Pensa um pouquinho comigo. O que você acha? Ela concordou, ela não é gerente, mas ela concordou, a anuência dela, se mudou definitivamente, tem direito? Vamos ver a resposta? A empregada não faz jus ao adicional de transferência. Por quê? Porque a transferência é definitiva. O que afasta o direito recebendo apenas ajuda de custos. Bom, aprenda isso, tá? Volta à questão, dá uma lida com calma, você nunca mais vai esquecer e vai para a prova, sabendo de tudo, tá certo? Mais uma questão no mesmo assunto. Então, isso caiu na segunda fase em 2018. Eu acabei de dizer a vocês, lá no início, que muitas questões da segunda fase também vão cair na primeira fase, tá? A FGV faz muito isso. Primeira fase, com a segunda fase, então você tem que estar antenado, tá? Não veja isso como dificuldade, não. Veja isso como vocês um aprendizado, para que vocês saibam. Se você sabe a questão da segunda, a gente na primeira, né? Tá bom? Porque o meu curso, a qual eu vou ensinar vocês, é da segunda fase, tá? Lá é muitas questões, é desse tipo aqui, é dessa forma que eu vou ensinar vocês, você vai praticando aula bem prática, certo? E é assim que a gente vai alcançar o objetivo de vocês, que é ser advogado, né? Vamos lá. Questão caiu em 2018, segunda fase. Como é que a FGV cobra? Aprenda aí. Patrícia, empregada em São Paulo por 5 anos, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Aí tu pega esse piso aí, ó, mudou-se com a família. Vamos lá. Onde mora atualmente? Para trabalhar numa filial do mesmo grupo econômico. Após esse ligamento, requer na justiça o pagamento da adicional de transferência por período em que trabalhou no Rio de Janeiro. Com relação ao adicional de transferência, o que você deve sustentar em defesa? É assim que é perguntado, tá? Mas aí, depois do que eu já expliquei, é fácil, né? Tem direito? Não tem? Vamos nós. Olha, gente, a questão mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, gente, por 5 anos, gente. Não é uma provisória. Então, ela tem direito? Como é que você responderia? Não. Deve ser ligado não cabimento adicional dos alimentos por estar definitiva, por essa ser definitiva, a transferência ser definitiva, conforme o artigo 469, parágrafo terceiro da CLT e a OJ CLT do TST, a qual eu vou já comentar com vocês. Gente, vocês têm que entender que na prova da segunda fase, vocês vão levar, eu vou mostrar vocês aqui, esse é o índice emissível da CLT organizada. Vocês têm que entender que essa resposta aqui foi colocado todo esse contexto aqui. Olha que não são muitas linhas. Você faz isso aqui em 2 linhas. Eu vou ensinar vocês isso com mais calma lá na segunda fase. Aqui eu estou passando rápido, porque é uma revisão da primeira fase. Mas vocês têm que entender que a FGV vai exigir de você que você coloque isso aqui direitinho, o artigo 469, parágrafo terceiro, CLT e ao JOS dentro deles. Pessoal, onde é que está isso aqui? Aqui dentro, ó. Está aqui. Vocês vão ter acesso a esse índice emissivo porque está no final do livro. Então você vai aqui abrir, aí você vai procurar. Então, mas como é que eu vou procurar? É transferência? É adicional? Eu vou ensinar vocês. Não vai te preocupar. Isso aqui, o curso é para isso. Como achar essa resposta com o índice emissivo? Mas, professor, mas aqui no índice emissivo também tem súmula? A súmula. Aí você vai ver aqui no livro. Ó. Aí você vem aqui, ó. Aí você vem aqui achar que palavra adicional. Aí você vem aqui, é tudo em uma ordem alfabética. No final aqui, também tem que ser admissível. Aí você vê aqui, aí você procura aqui o adicional. Aí você vê adicional de salubridade. Opa, essa é a transferência. Aí você vai ver que a resposta está aqui. Pessoal, é difícil? É não. A gente vai praticar muito e vocês vão aprender. Isso é a forma que a FGV exige. É o padrão da resposta da FGV. É dessa forma aqui. Então,
para vocês verem como é a questão, mas aprendeu, né? A primeira fase, você só vai saber, e basta identificar se a transferência é definitiva, é provisória, se tem direito adicional ou não. Bacana? Fácil? Entendeu? Gente, a OJ 113 fala o seguinte: o adicional de transferência está aqui nesse livrinho. Ao caso de confiança ou previsão contratual de transferência, aí vem o seguinte: ó, o fato do empregado exercer o cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui direito adicional. Aí vem, o pressuposto legal para estimar a percepção do adicional é a transferência provisória. Pessoal, o que é que diz isso aqui? Diz o seguinte, ó, só tem direito adicional a transferência provisória. A súmula, olha, OJ 113, DST1, sobre a adição da transferência. Essa OJ está aqui dentro. Na hora da prova, você vai constar e vai achar a resposta. Como a gente localizar, como achar essa resposta, eu vou estar vocês no curso a partir do dia 29 de janeiro, aliás, 29 de julho. Vocês vão escrever no meu site www.cursodireitodotrabalho.com.br. Lá tem a opção do curso, você vai comprar o curso, você vai também comprar o livro, certo? E vocês vão lá assistir todas as aulas, vai ter aulas gravadas, todas as aulas vão ficar gravadas no curso, certo? Na plataforma. Vocês vão assistir as aulas quando vocês quiserem, certo? E vão conseguir a aprovação se Deus quiser, né? Pessoal, outra questão, né? Afinal, a questão aqui que falta, né? Gente, essa questão caiu em 2019 na segunda fase também, certo? Olha, Carlos, dirigente sindical, em Fortaleza, recebeu uma comunicado da empresa determinando sua transferência para a unidade de Porto Velho, Rondônia. Vai mudar de cidade, vai? Vai mudar de domicílio? Vai. A questão fala isso. No comunicado, constava que a empresa pagaria apenas o transporte de ida e volta, bem como a moradia em hotel local. O trabalho em Rondônia duraria cerca de 6 meses. Só, a questão já disse. Só que esse provisório aqui eu coloquei, tá? Vocês entenderam. 6 meses provisório. Eu acho que está faltando alguma coisa aí. O que? O pagamento. Vamos lá. Carlos procura você, como advogado, para uma consulta observando o texto da CLT. Responda-nos a seguir. Olha só. A pergunta é: caso ocorra a transferência, caso tenha algum direito trabalhista a reivindicar fundamentos de resposta, você ganha 0,6 na questão. É uma questão de segunda fase que eu estou trazendo para que vocês aprendam como é que eles pedem. Então, isso aqui você responde qual? Não responde? Já comentei muito. Como é que você vê a resposta? Deverá ser requerido o adicional de transferência, sendo ainda admitida resposta de pagamento suplementar não inferior a 25% na forma do 469, parágrafo terceiro da CLT. O gerente foi transferido, a questão falou isso, provisoriamente, e você foi consultado, tá? Se ele tem direito ou não adicional. Aí você escreveria o quê? Sim, deverá ser requerido, tá certo? O adicional de transferência, admitida a resposta ao pagamento suplementar não inferior a 25%, que é o dinheiro que você teria que receber, 25% do seu salário, segundo o artigo 469, parágrafo 3º da CLT, tá certo?